Bem-vindos ao vídeo sobre o Teorema do Valor Médio. Não confundir com o Teorema do Valor Intermediário. Teorema do Valor Médio. Vamos fazer aqui um gráfico de uma função f de x, eixo y. Pode ser algo mais ou menos assim o gráfico. Vamos pegar aqui um valor a. A coordenada y do ponto vai ser, então, f de a. Vamos pegar um outro valor b. A coordenada y do ponto vai ser f de b. F de b. E vamos supor que essa função f de x é contínua no intervalo fechado de extremos a e b. Então, ela é contínua no intervalo fechado de extremos a e b, e é derivável no intervalo aberto de extremos a e b. Depois que eu enunciar formalmente o teorema do valor médio, você pode pensar um pouco por que ela não precisa ser derivável no intervalo fechado. Mas, enfim, não precisa se preocupar muito com isso agora. Eu pergunto, qual que é a inclinação média da função nesse intervalo? Bom, a inclinação média é a inclinação dessa reta secante aqui, certo? Dessa reta que passa por esses dois pontos. E qual é essa inclinação? Bom, nós podemos calcular, vamos chamar de m. Então, a inclinação m é igual, bom, é a variação em y dividido pela variação em x. Então, é f de b menos f de a sobre b menos a, é a inclinação dessa reta secante. O teorema do valor médio afirma que existe pelo menos um valor de x entre a e b, no qual a inclinação da reta tangente é igual a essa inclinação da reta secante, ou a essa inclinação média. E faz sentido aqui nesse gráfico, nós vemos que na verdade tem dois pontos, certo? Um ponto talvez mais ou menos aqui, a reta tangente tem a mesma inclinação que a reta secante, e outro ponto talvez mais ou menos aqui, onde a reta tangente também tem a mesma inclinação que a reta secante. O teorema do valor médio afirma que isso é verdadeiro para pelo menos um valor de x entre a e b. Nesse caso, nós temos dois valores de x. E lembre-se, o que é a inclinação da reta tangente? Vamos chamar esse valor de x aqui de c. A inclinação da reta tangente aqui é f' de c, certo? A derivada é a inclinação da reta tangente num certo valor de x. Então, o que o teorema do valor médio afirma, na verdade, é que existe pelo menos um valor de c entre a e b, para o qual a derivada da função calculada nesse ponto c é igual à inclinação da reta secante. Então, é igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Certo? Então, vai existir pelo menos um valor de c para o qual a inclinação da reta tangente é igual à inclinação da reta secante que passa pelos extremos do intervalo AB. E o teorema do valor médio faz sentido intuitivamente. Vamos pensar numa situação. Se eu fiz uma viagem de carro e a velocidade média do meu carro na viagem foi 80 km por hora. Existem duas possibilidades. Uma possibilidade é que a minha velocidade foi sempre 80 km por hora, mas isso é fisicamente impossível. E a outra possibilidade é que em algum momento o meu carro esteve mais lento que 80 km por hora e, consequentemente, ele vai ter que ter estado mais rápido que 80 km por hora. E, portanto, em algum momento ele teve que passar exatamente pela velocidade de 80 km por hora. Porque se ele estivesse sempre abaixo, vamos fazer um diagrama aqui. Eu tenho a velocidade média, que é 80. Então, se o carro estivesse sempre abaixo de 80 km por hora, a velocidade média não seria 80. Então, ele vai ter que estar algum momento abaixo e algum momento acima de 80 km por hora. Então, em algum momento, ele deve ter passado exatamente por essa velocidade média. E é isso que o teorema do valor médio afirma. Se eu tenho uma inclinação média,
em algum momento a inclinação da função foi exatamente igual a essa inclinação média. É isso que afirma o teorema do valor médio. Se você pensar na função f como sendo uma posição, então f' é a sua velocidade, e aí a nossa analogia. Se a velocidade média foi 80 km por hora, pelo menos em algum momento a velocidade foi exatamente 80 km por hora. Enfim, eu espero que isso tenha ajudado a dar uma noção um pouco mais intuitiva do teorema do valor médio, mas agora vamos confirmar ele para uma função. Vamos pegar aqui g de x é igual a raiz quadrada de x. Vamos considerar um intervalo fechado de extremos 1 e 4. Então, nós sabemos que a função g é contínua e é derivável nesse intervalo. Eu não vou demonstrar isso, mas se você observar o gráfico, você vai ver que não tem nenhum buraco, nenhum salto e nenhuma ponta afiada, digamos assim. Então, ela é contínua, é derivável nesse intervalo e o teorema do valor médio, portanto, vai valer para essa função. Então, qual é a inclinação média? Bom, a inclinação média nesse intervalo é só calcular a função nas extremidades e dividir pela variação em x. Então, é a variação em y, g de 4 menos g de 1, sobre a variação em x, 4 menos 1. Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 1 é 1, dividido por 3. Então, isso é igual a 1/3. A inclinação média da função é 1/3. E o teorema do valor médio afirma que existe pelo menos um valor de x entre 1 e 4, no qual a derivada da função g é igual a 1/3, ou no qual a inclinação da reta tangente é igual a 1/3. Tanto faz. Então, qual é a derivada da função g? Bom, a raiz quadrada de x é x na 1/2, certo? Então, a derivada vai ser 1/2 vezes x na menos 1/2. Ou, se você preferir, 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de x. E o teorema do valor médio afirma que existe pelo menos um valor de x entre 1 e 4, no qual a derivada é igual à inclinação média 1/3. E vamos descobrir qual é esse valor. Podemos multiplicar aqui em forma de proporção, então fica 2 raiz quadrada de x é igual a 3. Raiz quadrada de x é igual a 3 meios. Elevando os dois lados ao quadrado, x é igual a 9 quartos. E 9 quartos é 2,25, que está entre 1 e 4. Então, de fato, nós confirmamos o teorema do valor médio para essa função nesse intervalo. A inclinação média era 1/3 e nós encontramos um valor de x entre 1 e 4, no qual a derivada é igual a 1/3. E, claro, você pode substituir esse valor de x na derivada e ver que vai dar 1/3 de fato. Até vamos fazer isso. 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de 9 quartos é igual a 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de 9 quartos é 3 meios. 2 vezes 3 meios é 3, então é 1/3. Era justamente isso que nós queríamos confirmar. E só para você ter mais uma noção gráfica do teorema do valor médio, eixo x, eixo y, o gráfico da função g de x é algo mais ou menos assim. Então, isso é a função g de x. Quando x vale 1, g de x vale 1. Quando x vale 4, g de x vale 2. Nós vimos que a inclinação média é igual a 1/3. A inclinação média é 1/3. E existe pelo menos um valor de x entre 1 e 4, no qual a inclinação da reta tangente é igual a essa inclinação média. E esse valor de x é 2,25, isso seria mais ou menos aqui assim. A inclinação da reta tangente é igual à inclinação média ou à inclinação dessa reta secante. Era isso, eu espero que você tenha entendido e até o próximo vídeo.